Você já parou para pensar no tempo? Esse fluxo constante que nos guia do passado ao futuro, passando pelo presente. Parece tão óbvio, tão real. Mas a filosofia nos convida a questionar. Será que o passado realmente se foi e o futuro ainda não veio? Ou será que todas as dimensões do tempo coexistem de alguma forma? Essa é uma das mais profundas e intrigantes questões da metafísica. O paradoxo do tempo. Desde os tempos antigos, pensadores se debatem com a natureza do tempo. Para Santo Agostinho, por exemplo, o passado e o futuro existem apenas em nossa mente, como memória e expectativa. O presente, por sua vez, é um instante fugaz, quase imperceptível. Se não podemos agarrar o presente, como ele pode ser real? Agostinho expressava a dificuldade de conceber o tempo sem recorrer à experiência subjetiva. Avançando para a física moderna, a coisa fica ainda mais complexa. A teoria da relatividade de Einstein introduziu a ideia de que o tempo não é absoluto e universal, mas sim relativo ao observador e à velocidade. O tempo pode se dilatar, fluir de forma diferente para pessoas em distintas velocidades ou campos gravitacionais. Se o tempo não é uma linha única e inflexível, isso sugere que a nossa intuição sobre passado, presente e futuro pode ser limitada. Alguns filósofos inspirados pela física propõem o eternalismo, ou teoria do bloco do tempo. Essa visão argumenta que passado, presente e futuro são igualmente reais e existem simultaneamente. Assim como as diferentes partes do espaço coexistem, São Paulo e Nova York existem ao mesmo tempo, mesmo que você não esteja em ambas. Os diferentes momentos do tempo também existiriam. O presente seria apenas o ponto onde nossa consciência está agarrada no bloco do tempo. Por outro lado, a visão mais comum, o presentismo, defende que apenas o presente é real. O passado já existiu, mas não existe mais. O futuro ainda não existe. Essa perspectiva parece mais intuitiva, pois se alinha com nossa experiência diária de que as coisas mudam e que o tempo avança. Mas se o passado não existe, como a memória funciona? E se o futuro não existe, como podemos ter planos e agir com propósito? O paradoxo persiste. O que essa discussão nos revela é que o tempo, longe de ser uma simples medida, é um conceito profundamente enraizado em nossa existência e percepção. A forma como o entendemos impacta não apenas nossa visão do universo, mas também nossa noção de livre-arbítrio, causalidade e até mesmo de quem somos. Se o tempo é tão enigmático do ponto de vista físico e metafísico, como ele se manifesta em nossa experiência subjetiva? Filósofos como Henri Bergson nos convidam a diferenciar o tempo do relógio, o tempo espacializado, medido, divisível, do tempo da duração, o tempo vivido, o fluxo contínuo da consciência. Para Bergson, a duração é a verdadeira realidade do tempo, uma experiência indivisível e fluida que sentimos internamente, e não uma sequência de pontos isolados. É o tempo como ele é sentido na melodia, onde cada nota não é um ponto separado, mas parte de um todo em movimento. Essa perspectiva nos leva a pensar que o tempo não é apenas algo que passa, mas algo que nós, de certa forma, criamos ou, pelo menos, interpretamos ativamente. Nossas memórias dão substância ao passado, e nossas esperanças e planos dão forma ao futuro. Sem a nossa consciência para tecer esses fios, o que seria do tempo? É a nossa capacidade de narrar nossa própria existência que dá coerência à sucessão de eventos. No entanto, essa subjetividade também levanta questões. Se a percepção do tempo é tão pessoal, isso explicaria por que, às vezes, um minuto parece uma eternidade e uma hora voa. A velocidade com que experimentamos o tempo pode ser influenciada por nosso estado emocional, nível de atenção ou até mesmo pela idade. Para uma criança, o verão parece durar uma vida inteira. Para um adulto, o ano passa num piscar de olhos. Isso sugere que o tempo objetivo do relógio e o tempo subjetivo da experiência raramente coincidem perfeitamente. A ideia de que o tempo é uma construção social também ganha relevância. Nossas convenções de dias, semanas, meses e anos são formas que a sociedade encontrou
para organizar o tempo e permitir a coordenação coletiva. Essas estruturas são ferramentas úteis, mas não devem ser confundidas com a natureza intrínseca do tempo em si. A forma como diferentes culturas concebem e medem o tempo revela a flexibilidade e a relatividade desse conceito. Então, ao invés de buscar uma resposta única e definitiva para o que é o tempo, talvez devêssemos nos concentrar em como nossa relação com ele molda nossa existência. Entender que o passado, presente e futuro podem ter diferentes graus de realidade, dependendo da perspectiva filosófica ou científica, nos abre para uma visão mais rica e menos dogmática sobre a dimensão temporal da vida. Reconhecer o paradoxo não é uma fraqueza, mas uma porta para uma compreensão mais profunda da complexidade do universo e da nossa própria consciência. Aprofundando na vivência do tempo, muitos filósofos contemporâneos argumentam que nossa percepção linear de passado, presente e futuro é, em grande parte, uma construção da nossa consciência e linguagem. Vivemos como se o tempo fosse uma estrada reta que percorremos, mas talvez ele seja mais como uma paisagem multidimensional que exploramos. O que significa viver no presente? Para algumas correntes filosóficas e espirituais, é a única realidade que temos. Apegar-se ao passado pode gerar arrependimento, enquanto a ansiedade com o futuro nos tira do agora. O aqui e agora, esse instante fugaz, é o único ponto de poder e ação. Essa perspectiva enfatiza a atenção plena e a valorização de cada momento, independentemente das especulações metafísicas sobre a existência do passado e do futuro. E se o tempo for, em sua essência, movimento e mudança? A própria ideia de passado só existe porque as coisas mudam, e a ideia de futuro porque esperamos novas mudanças. Se nada mudasse, o tempo, como o conhecemos, deixaria de ter sentido. Essa visão dinâmica nos aproxima de filosofias orientais, que muitas vezes enfatizam o fluxo e a impermanência como características fundamentais da realidade. Apesar de todas as teorias e paradoxos, nossa experiência humana cotidiana é a de um tempo que se move. Planejamos o futuro, lembramos do passado e agimos no presente. A filosofia, ao nos fazer questionar essa experiência, não busca negá-la, mas sim enriquecê-la. Ela nos convida a sermos mais conscientes de como o tempo nos afeta, como o utilizamos e como ele molda nossa compreensão do universo e de nós mesmos. O paradoxo do tempo, portanto, não é um problema a ser resolvido com uma única resposta, mas um convite à reflexão contínua. Ele nos força a expandir nossos conceitos sobre a realidade e a reconhecer as complexidades da nossa própria mente e da trama do universo. E você, como percebe o tempo em sua vida? O passado, o presente e o futuro são igualmente reais para você? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa fascinante conversa que mexe com a nossa alma e lógica.